Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 5 de fevereiro. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o seu planejamento da melhor maneira possível. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se quiser deixar o like também, ajuda muito o YouTube a divulgar para novas pessoas, para conhecer o canal. E não esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. 8h15 da manhã na Holanda nós temos o Ajax enfrentando o Cambuur. E eu vou ser sincero para vocês, o Ajax não tem me passado confiança. Nas últimas 10 partidas o Ajax só venceu 3, mas o nível do adversário aqui é muito duvidoso. O Cambuur tem 3 vitórias em 19 jogos, como mandante tem apenas uma vitória em 10 partidas, como visitante o Ajax venceu 6 de 10. O Ajax sofreu um rombo ali com a saída do Ten Hag, já teve a demissão do outro treinador que entrou. O Ajax perdeu muitas peças nessas últimas janelas, mas mesmo assim a diferença de adversário faz com que eu tenha um pouco de curiosidade de assistir pelo menos esse jogo do Ajax, que está com uma odd aqui de super favorito. O Ajax saiu na frente em 67% das vezes que jogou fora de casa, contra 11% apenas do Cambuur. O Ajax não falhou em marcar em nenhum jogo, o Cambuur em quase 89% dos jogos, um time que marcou apenas 3 gols. E o Ajax marcou 20, então a gente já tem realmente uma discrepância muito grande, só que o Ajax tem sofrido gol com alguma frequência, e isso realmente preocupa. Aonde eu vejo o melhor momento do Ajax no jogo é na primeira etapa, quase 60% de vitória, um número alto de derrota para um time de 1,22, 33%, número alto de gols sofridos também, mais 11 gols marcados. O que facilita um pouco a vida do Ajax? O Cambuur não venceu nenhum primeiro tempo, não marcou nenhum gol no primeiro tempo e sofreu 8 e perdeu 56% das primeiras etapas. É aqui que eu vejo algum tipo de superioridade, tá? Por mais que eu tenha discrepância no elenco, no segundo tempo do Ajax ele não consegue vencer tanto, ele não marca tantos gols como marca no primeiro, mas aí eu já tenho o Cambuur marcando gol, sofrendo menos e começando a vencer um pouco dos jogos. De maneira geral, o Ajax é muito superior ao Cambuur, mesmo estando numa fase ruim. Só que eu consigo ver uma superioridade do Ajax ainda maior na primeira etapa. Por isso, se você é trader, dá para vir consultar esse possível back Ajax a 1,22, aquele padrão de superioridade que a gente gosta, de trabalhar ali com o mercado bem estabilizado. E se você é punter, dá para vir consultar essa vitória do Ajax no primeiro tempo. O Ajax está há muito tempo sem conseguir emplacar uma sequência de vitórias, venceu o último jogo, poderia se dedicar um pouco mais nesse início desse jogo para conseguir vencer, mas assiste os primeiros minutos para ver se de fato o Ajax está levando a sério esse jogo, para ficar de olho nessa vitória do Ajax no HT. E apesar de acreditar numa vitória do Ajax nos 90 minutos, eu acho que essa odd está muito esmagada para poder utilizar numa aposta seca. Então eu consultaria algo aqui só para o primeiro tempo mesmo. Em relação a gols, a gente tem o over 1,5 no jogo do Ajax nas últimas 9 partidas e o ambas marcam sim entrando em 8, ou seja, não é de se duvidar que mesmo com uma deficiência gigantesca do Cambuur, muito grande mesmo, um dos piores times que eu já analisei aqui, que o Ajax consiga tomar gol também. E o Cambuur não tem tanto ambas marcam nos jogos dele, porque ele não consegue marcar, e o under 3,5 nas últimas 10 partidas. Ele não tem tomado tantos gols assim. Então, se você for trabalhar em relação a gols, trabalha no máximo 1,5, 2,5, se o Ajax estiver querendo jogar, obviamente. 8h30 da manhã na Série A da Itália, nós temos o líder Napoli contra o Spezia, uma cotação próxima de 1,40, uma odd relativamente alta do Napoli, que se justifica pelo fato do Spezia só ter perdido 2 partidas dentro de casa. É um time que só venceu 2, mas também só perdeu 2. Os últimos jogos do Spezia em casa, ele empatou com o Lecce, com a Atalanta e com a Udinese, perdeu para Fiore e perdeu para Roma. Não é um time assim que tem me encantado como na primeira vez que ele subiu para a Série A, né? Na primeira temporada dele da Série A foi muito forte, sem medo, né? Um time destemido, ia para cima, fazia muito gol em time grande. Já é uma temporada um pouco mais abaixo do Spezia e até por isso é um time que briga lá embaixo para não cair. Eu acredito sim numa grande superioridade do Napoli. Nas últimas 2 vezes que se enfrentaram, a gente teve vitória do Napoli aqui, ó. Nessa temporada que eu tô falando, a 21, ó, ele enfrentou o Napoli 2 vezes, conseguiu marcar 2, aliás, enfrentou o Napoli 3 vezes, deve ter tido jogo de Copa aqui também, conseguiu marcar todos os jogos e inclusive venceu o Napoli lá na casa do Napoli uma vez. Já nessas últimas temporadas, o Napoli venceu por 3-0 e 1-0 sem tomar gol. E também, obviamente, não perdeu. Então existiu ali uma queda de rendimento do time do Spezia. Os últimos jogos do Napoli, acho que o Napoli é só alegria, né? Tirando a eliminação, tirando a derrota para a Inter na Série A e a eliminação na Copa Itália para o Cremonese,
O Napoli vem numa toada muito, muito boa. O Napoli ele tem uma característica bem comum, a gente já comentou isso aqui, não é um time que sai tanto na frente fora de casa, mas é um time que vence 80% dos seus jogos fora. Isso significa o quê? Que o Napoli geralmente, quando sai atrás, tem que fazer o dobro de esforço para poder vencer os seus jogos. Contar com o Napoli para abrir sempre o placar é mais difícil. Trabalhar HT do Napoli, trabalhar a vitória do Napoli no primeiro tempo é mais difícil, porque não é um time que costuma corresponder tanto, então toma muito cuidado com isso. Saiu na frente em 50%, o Spezia em 30%, falhou em marcar em 20% e o Spezia também em 20% e ficou sem sofrer gol em mais situações. Tá? Existe uma diferença aqui no poderio ofensivo e defensivo, mas vejam só, o primeiro tempo do Spezia é tão bom quanto o do Napoli. Tem mais gols marcados, tem um pouco mais de gols sofridos, mas tem quase o mesmo número de derrotas. O Napoli não perdeu nenhum primeiro tempo, porque é um time que mesmo quando sai atrás busca recuperação, mas o Spezia só perdeu 10% e também tem um número parecido de vitória. Então para você que já vem, será que vale a pena trabalhar o HT do Napoli? Nos últimos jogos não tem valido a pena e é um adversário bem complicado. Tá? Então, muito cuidado por aqui. No segundo tempo é onde a gente vai encontrar maior superioridade do Napoli, com um número bem maior de vitória, um número de derrota baixo, 4 gols sofridos, 12 gols marcados, e aqui eu tenho uma queda de aproveitamento muito grande do Spezia, reduz-se o número de vitória, aumenta-se muito o número de derrota, cai o número de gols marcados muito drasticamente, e aumenta também o número de gols sofridos. Se você é trader, eu viria para esse jogo também para consultar momentos de back Napoli. É um time a ser batido hoje na competição. Pode ter janelas de muita superioridade. Só toma cuidado porque o Napoli não sai tanto na frente. Então, como a gente precisa do gol nesse tipo de back, a gente tem que estar dentro só nas janelas de massacre. Se você é Panther, acho que trabalhar considerando vitória do Napoli nos 90 minutos é boa. Eu acredito na vitória do Napoli por aqui. Se você quer ser campeão, você não pode perder para o 17º colocado. Mas eu tomaria muito cuidado com a vitória do Napoli no HT, porque não é uma equipe que sai tanto na frente. Inclusive, se o Spezia sair na frente, não vai surpreender ninguém. Então, o Napoli vai provavelmente fazer todo aquele trabalho de recuperação que ele costuma fazer quando ele sai atrás dos jogos para manter esse número alto de vitória. Então acredito sim numa vitória do Napoli, mas toma muito cuidado se você veio com a ideia de trabalhar o HT do Napoli, assiste os primeiros minutos para conferir, para ver se está diferente do que vem acontecendo. Em relação ao mercado de gols, eu gosto bastante de ficar de olho no over HT, porque o Spezia marca muito mais gols no primeiro tempo e o Napoli tem também um número de gols considerável no primeiro tempo. Já no segundo tempo, eu tenho um aumento de poderio ofensivo no Napoli, mas eu tenho uma queda muito grande do ofensivo do Spezia. Então aí a gente já fica um pouco mais defasado em relação a gols no segundo tempo. Então eu trabalharia com uma ideia de over 1,5 no tempo normal para 2 gols, se você é Panther, obviamente, e trabalharia também com essa incidência de 1 gol no primeiro tempo, que aconteceu em 9 das últimas 10 partidas do Spezia. No Napoli, o over 1,5 entrou nas 9 das últimas 10 também. Às 9 da manhã, o líder da Escócia, Celtic, vem aqui para amassar mais um adversário, St. Johnstone, que é até um bom visitante, mas nesse caso está jogando em casa. Em casa tem 3 vitórias apenas em 11 jogos. O Celtic fora de casa tem 10 vitórias em 12 jogos, apenas uma derrota, 37 gols marcados. Ninguém marcou mais gols do que o Celtic nesse campeonato. Os últimos jogos entre eles, o Celtic venceu as últimas 5 partidas, para surpresa de ninguém, mas tivemos aqui um ambas marcam em 1, 2, 3 situações. Também é um jogo que tem atraído situação para gols, só tivemos um 0,5 aqui, depois tivemos um 1,5 entrando, aqui, tem jogo para 2,5, 3,5, 4,5, enfim, tem até goleada por 7-0. Com essa cotação do Celtic fica bem complicado. Então vamos dar uma olhadinha nos dados aqui só para ter. O Celtic saiu na frente em 91% dos jogos que fez fora de casa, falhou em marcar em apenas 9% e ficou quase metade dos jogos sem sofrer gol. Boa defesa, excelentíssimo ataque. O time do St. Johnstone não sai na frente com tanta frequência, falhou em marcar quase 40%. E fica poucos jogos sem sofrer gol. Superioridade do Celtic, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa. Os números do St. Johnstone são bem parecidos no primeiro e no segundo tempo. A diferença é que no segundo tempo ele marca o dobro de gols do primeiro. Então a gente pode ter um segundo tempo mais tendendo para gols, para over gols. O Celtic é a mesma coisa, tem bons números nos 2 tempos, mas tem um ataque melhor e uma defesa pior no segundo tempo. Para você que é trader, aquele back convencional, procurar momentos, janelas de superioridade do Celtic para estar naquele back padrão, mercado estagnado que a gente gosta, se você tem meta para o de baixo. Se não tem, passa para o próximo, domingo tá cheio de jogos, não inventa moda, faz o simples arroz com feijão. Se você é Panther, olharia com carinho para essa vitória do Celtic no primeiro tempo, apesar do adversário não perder tanto as primeiras etapas assim, é o Celtic, tá? Aí realmente
fica mais complicado. Qualquer tipo de estatística aqui, às vezes cai por terra contra esse adversário. Então pode ser um jogo para ficar de olho nessa vitória no primeiro tempo, porque trabalhar com a vitória do Celtic nos 90 minutos, que eu acredito que vai acontecer, é uma odd muito esmagada, tá? Não acho que vale a pena. Beleza? Então consulta os primeiros minutos aí para ficar de olho. Em relação a gols, eu gosto dessa ideia do 1,5 e também gosto dessa possibilidade do 2,5 pelos últimos jogos que tem sido. Mas olha só, teve um under 2,5 nas últimas 3 partidas do St. Johnstone, só que não foi contra adversários como o Celtic. O over 1,5 entrou em 8 e o over HT entrou em 8. Então trabalhar também com a ideia de 1 ou 2 gols no primeiro tempo, se você é uma pessoa um pouco mais ousada, pode ser interessante. Mas eu gosto mais desse mercado do FT, talvez trabalhar uma situação para 2 ou 3 gols por aqui pode ser bastante interessante. Às 10 horas da manhã, na Espanha, La Liga, Real Madrid, segundo colocado, enfrenta o Mallorca, o último jogo do Real antes de embarcar para o Mundial de Clubes, onde ele enfrenta na quarta-feira, dia 8, ou o Seattle Sounders ou o Al-Ahly do Egito. Então a gente tem aqui um Real Madrid provavelmente sem o Benzema e sem o Militão, que estão lesionados, não tenho certeza se ele já volta nesse jogo, mas obviamente é um adversário um pouco mais acessível. Porém, não acho que vai ser um jogo fácil pelo nível defensivo do Mallorca, que dentro de casa sofreu apenas 6 gols. Bastante complicado. Vamos utilizar o PDF de apoio. 70% das vezes o Real Madrid sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa, ficou quase 50% dos jogos sem sofrer gol. O Mallorca, 67% das vezes ele sai na frente, olha que curioso, hein? Falhou em marcar em 22% e em mais jogos ele fica sem sofrer gol do que o Real, uma defesa melhor. Só que é um ataque bem pior. Mas é um time que sai na frente com muita frequência. No primeiro tempo e no segundo tempo, a gente consegue encontrar discrepâncias do Real Madrid, de superioridade. O Real Madrid vence mais na primeira etapa, perde menos, marca mais gols, toma mais gols também. E aqui o grande destaque do Mallorca não é nem ele perder pouco, é o fato dele não tomar tantos gols. Então isso pode prejudicar o Real Madrid, tirar ponto do Real aqui, tentando segurar talvez um empate. No segundo tempo, o Real Madrid aperta um pouquinho a parte ofensiva, ou seja, melhora o número de gols marcados, mas passa a perder um pouco mais da segunda etapa. O Mallorca aumenta o poderio ofensivo, só que toma mais gols, mantém o número de vitória e diminui um pouquinho o número de derrotas. Se você é trader, eu viria com essa ideia de trabalhar contra o Mallorca em janelas de superioridade do Madrid, que precisam ser muito bem verificadas. Tá, o Real Madrid, como eu gosto de lembrar vocês, não é uma equipe com padrão de massacre. O Real, ele agride a equipe adversária geralmente em velocidade, em passe entre linhas. E como eu tinha falado ali na análise do PDF, pode ser que o Mallorca se comporte de uma maneira um pouco mais defensiva, obrigando o Real a ter mais a bola. Não que o Real Madrid não saiba jogar desse jeito, ele sabe, com certeza ele sabe, mas é mais difícil você enfrentar um time fechado, recuado, que toma pouco gol. Vai ser mais difícil para o Real Madrid jogar procurando espaço ali dentro daquelas linhas bem juntas, bem compactas. Porque você consegue ver um Real Madrid com o Vinícius Júnior disparando pela esquerda em velocidade, com a linha do adversário alto. Quando você tem o Mallorca mais plantado, fica mais difícil. Então depende muito do estilo de jogo do Mallorca. Tá? A gente só vai conseguir ter essa resposta assistindo o jogo. Se o Mallorca vier para se defender, dentro de casa, empatar com o Real Madrid, sinceramente, não é um resultado ruim para uma equipe de meio de tabela, mas se o Mallorca quiser jogar para cima, aí é diferente. Se o Real Madrid abrir o placar, aí fica, obviamente, um jogo mais afeição. O Mallorca tem que sair com o apoio da torcida. O Real Madrid vai jogar e deve jogar muito mais de forma reativa. Então, se você é trader, assim como eu viria para trabalhar essa superioridade do Real, momentos de superioridade, para estar contra o Mallorca. Se você é Panther, eu gosto muito dessa odd do Real 1,73 para vitória, só que eu não acho que vai ser um jogo fácil. Um time que sofre 2 gols apenas na primeira etapa, realmente é um time diferenciado. Então eu acho realmente que é um jogo difícil. Mas, se fosse para fazer uma aposta seca aqui, eu gosto bastante ou do Real Madrid para vencer, ou desse empate anula do Real Madrid. Acho que o dupla chance do Real é muito baixo, muito esmagado, mas talvez um empate anula do Real Madrid pode ser interessante. Em relação ao mercado de gols, eu só trabalharia gols aqui no live se o Real Madrid sair na frente e eu ter um comportamento do Mallorca mais avançado, para trabalhar uma possibilidade ali de contra-ataque. De resto, olha só, eu tive um under 3,5 nas últimas 8 das 10 do Mallorca e eu tive um 3,5 nas últimas 8 das 10 do Real Madrid. Então, imaginar um jogo para menos de 4 gols aqui não é de todo mal, se você gosta de trabalhar esse tipo de situação. Tá? E o over 1,5 do Real Madrid entrou também com muita frequência, só que, como eu falei, o Mallorca é um time que toma pouquíssimos gols. Então, se for trabalhar gol aqui, fica mais de olho no live. Se o Real Madrid sair na frente, a gente tiver um comportamento mais agressivo do Mallorca e o Real Madrid quiser jogar, aí vale a pena. Lembrando que o Real pode jogar sem o Benzema, tá? Então fica um pouco mais complicado para gols. Eu olharia só para dupla chance ou empate anula do Real
E se você for um pouco mais ousado, essa vitória do Real Madrid pode ser interessante. Às 10h30 da manhã na Holanda, nós temos um clássico Feyenoord contra o PSV. E é um jogo muito difícil de leitura. Eu separei para trabalhar em correção de preço, né? Porque eu acho que a gente pode ter oportunidade de corrigir qualquer uma das duas equipes. O Feyenoord em casa não perdeu nenhuma e como visitante o PSV só tem 4 vitórias e 4 derrotas. Então o PSV fora de casa destoa um pouquinho. O time do Feyenoord sai mais na frente, é mais agressivo, falha menos em marcar e passa mais jogos sem sofrer gol, mas o número de ataque, né, de ofensividade é parecido, só que a defesa do Feyenoord é absurdamente boa. O Feyenoord toma pouquíssimos gols no primeiro tempo, vence quase 70%, tem 11% de derrota. O PSV vence pouco, perde bastante e toma o mesmo número de gols que faz, então toma bastante gol. No segundo tempo, eu tenho uma melhora do PSV e uma redução em alguns critérios do Feyenoord, principalmente o número de vitória, mas mantém-se um ataque muito bom, uma defesa muito boa e um número de derrota baixo. Já o PSV passa a vencer mais, perde menos e marca mais gols do que toma. Então, de maneira geral, acho que é um jogo para leitura de jogo se você é trader. Tá? Não vem enviesado, por mais que eu tenha alguns momentos melhores do Feyenoord, lembrando que o PSV não faz tão bons primeiros tempos assim, e o Feyenoord toma pouco gol, então pode ser o jogo para ficar de olho nessa correção de preço mais pro lado do PSV, se for confirmado. E se você é Panther, eu não olharia para a vitória de uma ou outra equipe por aqui, eu olharia para o mercado de gols. Acho que pode ser um jogo interessante para um over HT, aconteceu nas últimas 9 de 10 do Feyenoord e nas últimas 8 de 10 do PSV. Os últimos jogos entre eles a gente teve uma boa incidência de ambas marcam, 4 de 5, tá? E uma quantidade muito boa de gols também. Então, trabalhar com uma possibilidade de ambas marcam, com over 1,5 ou 2,5 e um over HT é bem interessante. Agora, que o Feyenoord tem feito uma temporada melhor em casa e que tem sido uma defesa pouquíssimo vazada, isso é verdade. Se você acha que o Feyenoord aqui está no momento melhor e quiser trabalhar com essa dupla chance dele, numa situação um pouco mais segura, pode ser interessante, mas eu prefiro o mercado de gols. 12h30 em Portugal, Braga enfrenta o Famalicão. O Braga é uma das melhores equipes do campeonato, agora está em terceiro colocado. Dentro de casa tem 5 vitórias em 8 jogos. Como visitante, o Famalicão tem apenas uma vitória. Se a gente aprofundar um pouquinho, a gente vai ver que o Braga tem bem mais iniciativa, sai mais na frente, fica sem sofrer gol em quase 65% dos jogos, tem uma boa defesa, falhou pouco em marcar. Já o Famalicão sai pouco na frente, falha bastante em marcar e sofre gol com alguma frequência, tá? Então a gente tem aquela famosa discrepância, tanto nos gols marcados quanto nos gols sofridos. Porém, o Braga não é um bom time de primeiro tempo. Isso é uma coisa que a gente já vem comentando aqui, não vence tanto, perde relativamente bastante para um time de 1,40, poderia ser bem menos, marca poucos gols e sofre 4 gols. O Famalicão tem números assim ruins para uma equipe que está numa posição ruim, mas não é tão ruim assim, né? Tem até um número de derrota baixo. Então mantém-se assim no segundo tempo, só que no segundo tempo eu tenho um Braga vencendo muito mais, aí sim ele corrige o número de derrota, o número de gols marcados aumenta e o número de gols sofridos reduz bastante. Se você é trader, eu viria com muita cautela para trabalhar esse Leper equipe em campo no Famalicão ou esse Beck Braga. Por quê? O Braga não tem feito bons primeiros tempos. Não é de se estranhar que ele continue tendo essa dificuldade, mas em algumas janelas dentro do primeiro tempo, dentro dos primeiros 45 minutos, ele pode ser superior ao Famalicão. Depende muito do comportamento do adversário, depende muito do jogo. Então a gente pode ter essas janelas abrindo e fechando de superioridade do Braga, você pode aproveitar. Se você é Panther, você já deve ter chegado na mesma conclusão que eu. É melhor você olhar para uma vitória do Braga nos 90 minutos do que você olhar para uma vitória do Braga no primeiro tempo. Por mais que ele possa vencer, não é uma equipe que tem feito bons primeiros tempos, tá? Então você talvez não tenha assim tanta confiança. Então olhar para os 90 minutos é mais interessante. O under 3,5 entrou em 9 das últimas 10 partidas do Famalicão e o over 1,5 entrou em 8 das últimas 10 do Braga, ou seja, tem uma balança. O Braga puxando para gols e o Famalicão puxando para um jogo para menos gols. Então ficar de olho no máximo em 1,5, 2,5, se puxar muita cordinha pode ser interessante. O over HT também tem entrado em 8 das últimas 10 do Braga, então isso aí vai depender muito de como o Braga está jogando, porque se eu tenho um Famalicão que marca poucos gols e o Braga não joga tão bem no primeiro tempo, não adianta eu ficar procurando gols. Às vezes vai ser um time contra o outro ali, um jogo de um time só, a gente pode não ter tanto espaço. Agora, se o Famalicão sair na frente,
ou o Famalicão estiver jogando de uma maneira mais agressiva, o over HT pode ser interessante. Assiste os primeiros minutos para você saber. Mas se for trabalhar gol, trabalha numa ideia de 2 gols que eu acho melhor. E se for trabalhar resultado, melhor a vitória do Braga nos 90 minutos, procurar ela, do que essa vitória no HT. 1h30 da tarde na Inglaterra, nós temos o Tottenham contra o City. Tá virando um clássico esse jogo, né? Porque o Tottenham tem conseguido complicar a vida do City em alguns momentos. No jogo de ida da Premier League, né? No turno, vamos dizer assim. A Premier League é um pouco diferente, mas no turno, o Tottenham venceu por 3-2 o time do City. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque o Tottenham é meio preguiçoso, meio surpreendente em alguns momentos. Nos últimos jogos, tem sido preguiçoso, mas contra o City parece que alguma coisa melhora muito, né? O City vem um pouco mais de moral, depois de alguns jogos não tão bons, venceu o Arsenal na Copa e deu uma melhorada, torce agora pro Arsenal, o Arsenal tá enfrentando o Everton agora cedo, torce pro Arsenal dar uma vacilada contra o Everton, pelo menos empatar para conseguir diminuir um pouco essa distância, mas é um jogo com uma odd do City bastante atrativa, vamos ser sinceros. O City sai na frente fora de casa em quase 90% dos jogos, falha pouco em marcar e sofre poucos gols. O Tottenham sai pouco na frente porque é um time de preguiça. Primeiro ele tem que tomar, primeiro ele tem que sair atrás para depois ele entender, puta, vamos ter que jogar. E aí ele começa a recuperação no segundo tempo. Eu já vou te mostrar como é que ele melhora no segundo tempo. Parece realmente preguiça. Falhou relativamente pouco em marcar, mas é um time que sofre gol com mais frequência. Tem mais gols marcados do que o City, mas também mais gols sofridos. Perceba que a gente não tem uma discrepância tão grande no primeiro tempo. O City vence 33, o Tottenham 20. O City perde 11, o Tottenham já perde 40. Aqui a gente tem um número mais diferente, e principalmente o número de gols sofridos pelo Tottenham. É uma defesa muito desconcentrada, uma defesa muito desorganizada que sofre muitos gols na primeira etapa. Tá? Não acho que seja tanta desorganização, porque o time do Conte geralmente é um time muito preocupado em tirar os espaços para conseguir jogar no contra-ataque. Ele gosta de ser atacado para jogar no contra-ataque, mas o time tem sofrido muito gol. Tá? Isso mostra alguma desconcentração. Agora, no segundo tempo, olha como o Tottenham melhora. Depois, provavelmente, ali de uma chamada de atenção no vestiário. 70% de vitória, 10% de derrota, 15 gols marcados, 4 gols sofridos. Reduz muito o número de gols sofridos e aumenta muito o número de gols marcados. O City aumenta o número de vitória, aumenta um pouquinho o número de derrota, melhora ofensivamente e piora um pouco defensivamente. Então a gente consegue projetar um primeiro tempo mais difícil, mas o City vai ter a bola, provavelmente. Porque o Tottenham é um time que gosta de jogar no contra-ataque. Talvez até no jogo inteiro o City tenha muito mais a bola do que o Tottenham. Mas eu posso esperar um Tottenham muito mais agressivo na segunda etapa. A não ser que o Tottenham, nesse jogo especificamente, faça algo diferente do que ele vem fazendo. Então, se você é trader, eu acho interessante, no primeiro tempo, principalmente, buscar momentos de correção de preço ao Tottenham, estando contra o Tottenham nos melhores momentos do City. Qual que é a maior dificuldade, o maior perigo aqui? É o City errar na saída de bola e o Tottenham sair em contra-ataque. Tá? Não sei se vai jogar o Heung-min Son, mas o Heung-min Son e o Kane têm essa capacidade de conseguir atrapalhar bastante as defesas com marcação-pressão para roubar essa bola. Se o Tottenham não estiver conseguindo roubar, aí dá para ficar nesse lei Tottenham nesses momentos de superioridade do City. Se você é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória do City nos 90 minutos, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui é mais pelo plantel e pacote City do que propriamente pelo que o City apresenta no primeiro tempo. Porque se for o que apresenta no segundo tempo, o Tottenham também tem números muito bons. Então é mais pelo pacote. Se quiser trabalhar um dupla chance ou um empate anulado do City, também acho. Se você tem método para odd mais baixa, pode ser interessante. O que eu gosto mesmo é o mercado de gols, porque o Tottenham cresce muito contra o City. É uma equipe que gosta de atrapalhar a vida do vice-líder e, durante muitos anos da Premier League atrás, do líder, né? Então, eu acredito sim num jogo para a possibilidade de ambas marcam, principalmente o Tottenham dentro de casa, com possibilidade de over 1,5, 2,5, gols no HT. E a gente não pode esquecer também que tem sido um jogo de recuperações. O jogo que o Tottenham venceu por 3-2, se eu não me engano, o City chegou a estar vencendo o jogo e tomou a virada. E o jogo que o Tottenham perdeu por 4-2, o Tottenham estava vencendo esse jogo e o City virou de uma maneira incrível, um excelente jogo do Mahrez. Então é um jogo com muitas emoções, tem sido assim, e com possibilidade de recuperação de resultado, para você que gosta desse tipo de situação. 1h30 na Alemanha, o Bayern de Munique vai enfrentar o Wolfsburg, que começou muito bem depois da parada, a famosa pausa de inverno, com 2 cacetinhos para cima de Freiburg e Hertha Berlim, 6-0 e 5-0 respectivamente, aí parece que o fôlego acabou. Perdeu para o Bremen e perdeu para o Union Berlim, ou seja, bateu num time de Berlim, o outro foi lá
e revidou. O Bayern de Munique, depois daquele empate com o Leipzig, com o Colônia e com o Frankfurt, conseguiu desencantar contra o time do Mainz, conseguiu meter uma goleada e parece que as coisas melhoraram por lá. Eu, pelo menos, acompanhei o jogo contra o Mainz na Copa da Alemanha e parece que o Bayern está bem mais ligado. Tá? Então pode ser um jogo aqui, sim, pra gente vir com uma expectativa de um Bayern um pouco mais preparado. Afinal de contas, são 2 jogos antes do confronto contra o PSG. Não acho que é um jogo ainda pro Bayern poupar jogadores ou pro Bayern pensar muito nesse jogo. Ainda tem um jogo em casa contra o Bochum, que é um jogo mais facilitado, obviamente, pela posição do Bochum. Com o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Wolfsburg em casa sai na frente com alguma frequência, bem próximo do Bayern, falha pouco em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. Óbvio, sofre mais gols, porque quando sofre, tem sofrido mais. Mas fica mais jogos sem sofrer. O Bayern sai na frente com uma tendência alta, mas é bem parecido como eu falei, falha pouco em marcar e sofre gol com um pouco mais de frequência. O Bayern é superior no primeiro tempo, mas tem números consideráveis do time do Wolfsburg, tá? O Bayern tem 80% de vitória, o Wolfsburg não vence tanto, praticamente metade. O Bayern não perdeu nenhuma primeira etapa, marcou 18, tomou 3 gols. O Wolfsburg não perde tanto e marca um número de gols considerável, só que toma também bastante. No segundo tempo, eu tenho uma queda de aproveitamento já conhecida do Bayern e um crescimento do Wolfsburg. Para de perder, para de tomar tanto gol, mantém um ataque alto e melhora o número de vitória. Já o Bayern cai ofensivamente, cai defensivamente, cai no número de vitória e aumenta o número de derrota. Para você que é trader, eu viria para esse jogo para procurar os momentos de superioridade do Bayern, para estar contra o Wolfsburg, se você tem método até um possível back Bayern, mas toma cuidado porque o Wolfsburg não faz um primeiro tempo tão ruim assim. O segundo é melhor, mas não faz um primeiro tempo tão ruim. Ele marcou no primeiro tempo em 9 e ele marcou nas últimas 10. Então dá para se esperar aqui um jogo com uma tendência onde o Bayern possa sofrer gols. Se você é Panther, olhar para essa vitória do Bayern é interessante, é uma odd 1,60, uma odd alta, mas o adversário não é fácil. E eu não olharia para essa vitória no primeiro tempo do Bayern porque eu tenho um adversário realmente muito cascudo que gosta de marcar no primeiro tempo. Então a chance do Bayern sair atrás e ter que buscar recuperação ainda nos 45 minutos para você ter a sua aposta ganha, ou a chance do Bayern sair na frente e tomar um empate é grande. Eu olharia mais aqui também para o mercado de gols, já que eu tenho um Wolfsburg que marcou no primeiro tempo em 8 das últimas 10, um Bayern que marcou no primeiro tempo em 9 das últimas 10, o Bayern marcou 2 ou mais gols em 7, o Wolfsburg marcou 2 ou mais gols em 8. Então pode ser um jogo para gols no HT, pelo menos um. Pode até trabalhar às vezes mais ousado com 2. Gols no FT eu trabalharia com um cenário de 2,5, porque para um jogo desse, trabalhar com 1,5 a odd vai estar extremamente esmagada. E também gosto ambas marcam, sabe por quê? Das últimas 2 vezes que o Bayern foi visitar o Wolfsburg, ele levou pelo menos 2 gols. Então pode ser também um jogo bastante interessante para isso. 3 horas da tarde em Portugal, Porto e Vizela, uma odd 1,20 do Porto, mais uma odd baixa do Porto dentro de casa, também não é por menos, o Porto está em segundo colocado dentro de casa, tem apenas uma derrota, 7 vitórias em 8 jogos, como visitante o Vizela tem 3 vitórias apenas, não perdeu tanto, mas é um número de vitórias bem baixo. O Porto venceu as últimas 5 partidas que enfrentou o Vizela, das últimas vezes que enfrentou o Vizela no Dragão, 4-0 e 4-2. E o Porto venceu o primeiro tempo em 8 das últimas 10 partidas, tá? Então isso já diz muito pra gente do que pode ser por aqui. Em 80% dos jogos o Porto sai na frente, falhou em marcar em 13%, mas tem sofrido alguns gols, apesar de ser um ataque muito, muito bom. O time do Vizela sai na frente em 44%, é alto, mas o do Porto é o dobro, tem que se considerar. É um time que falha pouco em marcar e ficou poucos jogos sem sofrer gol. Muita discrepância e superioridade do Porto no primeiro tempo, principalmente pelo fato de vencer quase todos os primeiros tempos e não tomar nenhum gol. E o segundo tempo continua um time muito forte. O Vizela no primeiro tempo perdeu apenas 11%, mas no segundo tempo perde 44%. Então, a maior dificuldade do Porto aqui vai ser furar essa retranca do Vizela na primeira etapa. Se você é trader, eu viria com essa ideia para trabalhar um back Porto. Momento de superioridade, pressão, mercado travado, pode ser bem interessante, até porque o Porto é um time que não deixa para depois. Ele quer resolver o jogo no primeiro tempo, então ele vai botar muita pressão no início do jogo, às vezes o gol vai sair muito mais cedo do que você imagina, para conseguir resolver logo, tá? É a característica do Porto, não vale a pena ficar de olho nisso. Se você é Panther, eu olharia com muito carinho para essa vitória do Porto no primeiro tempo. O Porto tem vencido muitos jogos, o que dificulta realmente é essa boa defesa do Vizela, essa defesa difícil de ultrapassar do Vizela. Mas o Porto tem uma característica muito forte de começar o jogo muito bem, então pode ser um jogo interessante. Para trabalhar essa vitória do Porto nos 90 minutos fica mais complicado porque essa odd é muito esmagada, né? E para uma aposta seca eu não acho que tenha valor, mas para o primeiro tempo a gente pode consultar sim. Em relação a gols, eu gosto muito de olhar para o mercado do HT, porque é onde o Porto tem uma efetividade muito grande.
O Vizela também teve o over HT em 8 das últimas 10 partidas, então olhar para pelo menos um gol no primeiro tempo pode ser interessante, e olhar para um over 1,5 pode ser bom. 1,5 entrou em 8 das últimas 10 do Porto e o 2,5 entrou em 6 das últimas 10 do Vizela. Tá? Então mesmo com uma defesa menos vazada no primeiro tempo, se você vai trabalhar os 90 minutos, o Vizela cai bastante de produção na segunda etapa, toma mais gols e pode ser um jogo bom para pelo menos 2 gols, podendo até ter 3, né? O Porto não costuma economizar dentro de casa, não. Às 15h15 na Bélgica nós temos o Saint-Gilloise contra o Zulte. O Saint-Gilloise é o segundo colocado, tem 8 vitórias em 11 jogos, apenas uma derrota, e o Zulte está em 16º com 2 vitórias apenas em 11 jogos fora de casa. A gente consegue ver uma boa superioridade do Saint-Gilloise, sai muito na frente, o Zulte apenas em 9% dos jogos, sofreu gol em todos os jogos, falhou em marcar em 45% deles, o Saint-Gilloise não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa e quase 50% dos jogos não sofre gol. Tem uma superioridade no primeiro tempo, mas não é tão gritante assim. Sofre alguns gols, não vence tanto como para uma odd 1,36, tem um número de derrotas elevado, mas o adversário compensa, não venceu nenhuma, perdeu 64%, tomou 10 gols e marcou 2. O Saint-Gilloise no segundo tempo cresce muito. Melhora defensivamente, aumenta o poderio ofensivo, perde menos, né? Não perde nenhum no segundo tempo e aumenta também o número de vitórias. Já o Zulte também melhora. O número de vitória, reduz o número de derrota, aumenta o número de gols marcados, tá? Se você é trader, tá familiarizado com a Bélgica, costuma trabalhar o Saint-Gilloise, conhece o estilo da equipe, dá para vir trabalhar aqui nesse back ao Saint-Gilloise, pelo menos ali em alguns momentos do primeiro tempo, onde o Zulte é pior. E se você é Panther, eu também gosto dessa vitória nos 90 minutos do Saint-Gilloise. Trabalhar com essa vitória no HT do Saint-Gilloise é um pouco mais complicado, porque eu tenho discrepância, eu tenho superioridade, o Zulte é pior, mas o Saint-Gilloise não é tão bom assim como eu imaginava. Não vence tantas primeiras etapas, apesar de sair muito mais na frente. Então o que conta pra gente é, o Zulte não sai na frente com tanta frequência, apenas 9%, então é difícil imaginar o Saint-Gilloise saindo atrás no primeiro tempo, mas pode acontecer. O Zulte não venceu numa primeira etapa e perde bastante. Marca pouco gol, também toma muito. Já o Saint-Gilloise não vence tanta primeira etapa e nem marca tantos gols, mas pode ser superior. Se você assistir os primeiros minutos pode valer. Mas eu gosto mais, como eu falei, dessa vitória nos 90 minutos. Se for trabalhar o mercado de gols, você poderia olhar muito mais para o over FT do que o HT. Por mais que o Zulte aqui tenha o over HT nas últimas 8, é um time que não consegue marcar tantos gols no primeiro tempo. E como eu tenho uma deficiência maior ofensiva do Saint-Gilloise na primeira etapa, é mais complicado olhar para esse HT. Agora, olhar para um over 1,5 ou 2,5 no FT pode ser interessante, porque é onde o Zulte cresce, se estiver perdendo ainda mais, porque vai ter que ir para cima, aumenta o número de gols sofridos e o Saint-Gilloise também aumenta o número de gols marcados. 16h45 na Itália, o Derby della Madonnina, Inter de Milão contra o Milan, que vive uma fase pior. A Inter assumiu a segunda colocação. Os últimos jogos entre eles a gente teve a vitória do Inter na Supercopa da Itália, campeão da Copa Itália contra o campeão da Série A. A gente teve uma vitória do Milan por 3-2, foi um jogo bem eletrizante aqui. A gente teve outra vitória da Inter por 3-0. Então, a gente tem trocado de superioridade, pelo menos no derby, tá? A Inter dentro de casa só perdeu um jogo pro Empoli, estava com um jogador a menos. E o Milan vem tendo muita dificuldade, consegue marcar gol, mas também sofre gol com bastante frequência. Sofre gol do Lecce, sofre gol da Salernitana. Então não é um bom momento do Milan. Então o mercado já precifica a Inter como um pouco favorito. Eu vou trabalhar o critério de dentro e fora de casa, apesar do Milan jogar no seu estádio. Vocês sabem, né? San Siro de Giuseppe Meazza. Mas, que eu acho que é esse que eles estão jogando, não sei se está em reforma, pelo que eu vi, ia passar por uma reforma muito grande. A Inter saiu na frente em 80% dos jogos, falhou em marcar em 10%, não sofre gol com tanta frequência. É um time ruim de ambas, né? Pelo menos tem sido assim. O Milan sai na frente em metade das situações, falhou mais em marcar, ficou menos jogos sem sofrer gol. Tem um ataque pior, uma defesa pior. O melhor momento da Inter em relação ao Milan é o primeiro tempo, onde a Inter sofre pouco gol, não perdeu e tem 60% de vitória. O Milan, no primeiro tempo, perdeu 40% dos jogos, só venceu 20% e marcou metade dos gols que sofre. No segundo tempo, eu tenho uma melhora do Milan, considerável. Reduz o número de derrota, aumenta o número de vitória e passa a marcar mais gols do que toma, mas a Inter mantém o seu bom aproveitamento do primeiro tempo, só passa a perder um pouco mais e toma um pouquinho mais de gols só
Tá? De resto, é uma Inter bem sólida em casa, mas não tem sido, não sei se você concorda comigo, uma Inter que encanta. Na verdade, não tem sido nenhum dos dois, não tem encantado ninguém, mas a Inter tem feito resultado dentro de casa. A Inter marcou em 9 dos últimos 10, não perdeu em 9, marcou primeiro em 8, under 3,5 nas últimas 6. O Milan marcou 2 ou mais em 6, só que não ganhou também nas últimas 6. Já é um time que puxa mais para gols, tá? Tem tido dificuldade em relação à defesa. Se você é trader, você pode vir um pouquinho enviesado, só um pouquinho, para trabalhar contra o Milan nos bons momentos da Inter. Qual que é o problema? Nem sempre a Inter vai empurrar o seu adversário para trás o tempo todo, a Inter pode jogar de uma maneira mais reativa, isso vai dar a bola para o Milan. Esse é o primeiro problema. O segundo fator de complicação é porque é derby, e aí a gente geralmente tem no derby uma equipe está muito bem, uma equipe está muito mal, e elas se igualam, porque é derby, porque os jogadores se esforçam mais, porque tem um apoio da torcida, tem toda a rivalidade, então isso é complicado. E o terceiro fator de dificuldade é que eu tenho uma extrema complicação de ler o time do Milan. Então, por mais que ele esteja em momento ruim, é bem complicado de trabalhar. Então, dá para vir um pouquinho enviesado nos melhores momentos da Inter para trabalhar contra o Milan, mas não esqueça que é derby. Se você é Panther, eu gosto muito mais de pensar num jogo para 2 gols e até uma possibilidade de ambas marcam do que propriamente para pensar numa vitória de uma das duas equipes. Apesar de eu achar que um empate anula da Inter pode até estar interessante, ou um dupla chance da Inter pode estar interessante. O que me pega aqui, o que complica, é o fator derby, é a rivalidade. Às 17 horas na Espanha, Barcelona e Sevilha não desanima, meu amigo. Tá acabando, esse é o último. Prometo, a gente já vai falar dos jogos extras e de overgoals, tá? Fica firme, já deixa o like no vídeo. Se inscreveu no canal? Se inscreve então, vai ser um prazer ter você por aqui junto comigo. 1h30 hoje do Barcelona contra o Sevilha. Cara, esse tipo de jogo me assusta, porque o Sevilha sempre foi um adversário muito chato para os times grandes da Espanha, né? Quando eu falo grande, estou falando ali Real Madrid e Barcelona, obviamente. O Sevilha é um time gigante também, lá na Espanha, mas principalmente os dois maiores. Mas o momento do Sevilha não é bom. Por mais que o Sevilha esteja surfando uma maré de subida, o Barcelona está num momento muito bom. Dentro de casa é muito, muito sólido, com apenas 7 vitórias em 9 jogos, só isso. E como visitante, o Sevilha tem 2 vitórias apenas. Então, eu concordo com esse melhor momento do Barça. O que me pega é essa odd tão baixa do Barcelona. Cara, 1,30 pro Barça é odd para pegar, sei lá, o Girona, para pegar o Celta de Vigo. O Sevilha, cara, é um time mais chato. Então eu tenho um pouco de receio, tá? Eu tenho um pouco de receio aqui, sinceramente. Mas olha só, olha como os números têm demonstrado que o Barcelona merece essa odd. Quase 90% das vezes ele sai na frente, falhou pouquíssimo em marcar e não sofreu gol em quase 90% dos jogos. Tem noção que o time sofreu um gol dentro de casa só? É absurdo, cara. O Sevilha tem 2 vitórias fora, como eu falei, foi o primeiro a marcar em números altos, relativamente quase 60%, não falhou em marcar em nenhum jogo, mas sofre gol com bastante frequência. Então nós temos uma superioridade do ataque do Barça e uma discrepância absurda no número de defesa. O Barcelona é bem melhor no primeiro tempo, enquanto o Sevilha é uma água de salsicha danada, 33% de vitória, 33% de derrota e de empate, tem 7 gols marcados e 6 gols sofridos, o Barcelona tem 80% de vitória, não perdeu nenhum e fez 13 gols não tomando nenhum. Então realmente é o melhor momento do Barça. No segundo tempo eu tenho uma queda de aproveitamento do Barça, aumenta-se um pouco o número de derrota, mas a defesa continua sólida, só o ataque passa a ser um pouco menos efetivo. O Sevilha continua com seus 33%, só que aí para de empatar e começa a perder quase 70%. Então, de maneira geral, sim, merece o Barcelona ter essa cotação. Dá para você vir aqui para tentar buscar esse back Barcelona na janela de superioridade. Acredito numa vitória do Barcelona nos 90 minutos, apesar do adversário ter aquele quesinho de querer complicar essa vida do favorito aqui. No momento o Barcelona leva. O Barcelona está num momento bem melhor. Se você é Panther, trabalhar com essa vitória do Barcelona no primeiro tempo pode ser interessante. Não é um momento tão bom do Sevilha e é um momento onde o Barcelona arrebenta, principalmente agora com o retorno do Lewandowski. Mas assiste os primeiros minutos, cara, porque esse Sevilha sempre me causa uma sensação ruim. Nos 90 minutos eu acredito sim nessa vitória do Barça. Não gosto do mercado de gols. Acho que é um jogo que pode ser uma tendência aqui mais under. A gente não teve o over 3,5 em nenhuma das 5 partidas, ó. E é um jogo que teve mais incidência de 1,5, mas eu não gosto de trabalhar gols aqui não. Até penso numa possibilidade de trabalhar um under 3,5 por aqui. Prefiro mais ou esse HT do Barcelona, se ele estiver muito bem, ou essa vitória do Barça nos 90 minutos. É um adversário difícil? É difícil, mas não pode vacilar se quiser ser campeão. Os jogos para gols que eu separei, que eu não tinha listado lá em cima, a gente tem o 1860 Munique, vai enfrentar fora de casa o Oldenburg. 1860 já foi líder, já foi vice-líder, já teve ali próximo da subida, mas está no momento mais fraco. Eu olharia para o mercado de gols, pelo menos 2,
São Paulo e Hannover, apesar do São Paulo não viver tão boa fase assim, eu acho que é um jogo para pelo menos 2 gols por aqui, tá? A gente teve um under 3,5 em 9 das últimas 10 das duas equipes, mas eu acho que 2 gols pode entrar. O Hansa Rostock recebe o Hamburgo e como o Paderborn venceu, o Kaiserslautern venceu, o Heidenheim perdeu, mas o Darmstadt venceu, o Hamburgo vai ter que vencer o seu jogo se não quiser se afastar dos líderes e pode ser um jogo também muito bom para trabalhar gols por aqui. O Lanterna da segunda divisão enfrenta o Karlsruhe, que é um time bem maluco, acho que é um bom jogo para gols também. O Magdeburg concedeu nas últimas 8, o Karlsruhe nas últimas 9, 2 ou mais gols nas últimas 6 do Karlsruhe, 3 ou mais gols nas últimas 2 do Magdeburg, e o Over HT também pode ser um jogo para tudo aqui, HT, 1,5, 2,5, pode ser um jogo bom para ambas marcam. Na primeira divisão, o Stuttgart contra o Bremen, o Stuttgart conseguiu eliminar o time do Paderborn nas oitavas da Copa da Alemanha, deu uma respirada pelo menos no ano aí. E o Bremen deu uma melhorada, principalmente depois de tomar aquele cacete do Colônia, conseguiu vencer o Wolfsburg. O Bremen tem 2 jogadores que eu gosto muito. Esse jogo tem uma cara de Bundes 2. O Stuttgart teve ali há pouco tempo, o Bremen também subiu em segundo. Esse jogo tem cheiro de Bundes 2, fede a Bundes 2. Fica de olho no Dukšik e no Füllkrug, que eu sempre falo com vocês, tá? Pra mim são os melhores jogadores da equipe ali do Bremen. Os jogos extras, nós temos na Sérvia o Partizan, que é o segundo colocado e um dos melhores visitantes da competição. Pode ser um jogo para ficar de olho num back, na vitória do Partizan. Às 11 horas na República Tcheca nós temos o Pilsen, que também é um segundo colocado e um melhor visitante da competição. Pode ser um jogo para um lei a pior equipe em campo. Torino e Udinese, um jogo geralmente bom para correção de preço. Tá na Itália, 11 horas. Panathinaikos, que era líder da Grécia, já perdeu a liderança pro AEK, vai enfrentar o Lamia, que é um péssimo time. Então pode ser um jogo para recuperação do Panathinaikos. Eu só não coloquei ele lá em cima no back favorito, porque o Panathinaikos está a 4 jogos sem vencer. Por isso que eu não confiei tanto, mas pode ser um jogo para vitória do Panathinaikos. Ao meio-dia e meia, aqui a gente já tem o atual líder, o AEK, enfrentando o Atromitos. O Atromitos é um time extremamente difícil de se enfrentar, principalmente quando ele está em casa. O último jogo que o Olympiacos foi fazer lá, o Olympiacos não conseguiu vencer. Cuidado, pode ser um jogo para um lei Atromitos, mas o time do AEK vai ter um adversário, uma pedreira muito boa. O Young Boys na Suíça, líder e melhor visitante, pega o Luzerne, que não é um bom mandante, pode ser um jogo bom para um lei a pior equipe em campo. Galatasaray pega o Trabzonspor, também não separei esse jogo porque pela dificuldade do adversário, mas pode ser um jogo bom para gols. Se o Galatasaray quiser continuar se afastando, se distanciando do Fenerbahçe, que acabou vacilando na última rodada, vai ter que vencer um time grande como o Trabzonspor, que é o atual campeão, mas como eu falei, pode ser um jogo bom para gols. O líder da Hungria, o Ferencváros, recebe a equipe do Újpest, pode ser um bom jogo também, para ficar de olho em back. Fiorentina e Bolonha, outro bom jogo para correção de preço. Sociedad Valladolid, acho que é um bom jogo para ficar de olho num Lei Valladolid. Sociedad, um dos melhores times da competição, tá dentro aqui da zona de Liga dos Campeões. PAOK e Olympiacos, aqui é clássico. Aqui é um jogo muito difícil, duas equipes muito parelhas, não vem enviesado, para correção de preço pode ser bom. Estaduais, São Paulo pega o Santo André fora, Fluminense recebe o Audax e o Corinthians enfrenta o Botafogo, todos eles com odds praticamente ali de favoritos. Fica de olho só na escalação e na intensidade das equipes. Meus amigos, eu fico por aqui, muito obrigado pela companhia, pela audiência de todos vocês, todos os dias aqui. Fica com Deus e até segunda-feira.